qual dor você está resolvendo, qual ganho de eficiência. O teu cliente ele não quer saber da solução, ele quer saber o quanto ele vai aumentar a produtividade, qual que vai ser o ganho de eficiência e focar em resolver essas dores. E algumas das vezes as dores que o teu cliente tem, ele nem sabe que tem. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Além do Software, que é o videocast que conecta a nossa realidade, a realidade da nossa software house, com a sua. Eu sou o Jonathan Santos, CEO da TecnoSpeed, e hoje nós vamos abordar uma questão fundamental para qualquer empresa de software. Você está realmente aproveitando todo o potencial do seu software para gerar mais receita e fidelizar cliente? Muitas software houses ainda veem na monetização como algo restrito, principalmente a venda da licença e também do suporte. Mas esse mercado ele está evoluindo e muito rápido. Atualmente estão se destacando no mercado as empresas que conseguem simplificar processos e, ao mesmo tempo, criar novas fontes de receitas recorrentes e fortalecer não só as receitas, mas também a retenção dos clientes. Ou seja, as soluções deixam de ter apenas um diferencial técnico, de recurso, e passam a transformar o modelo de negócio da software house, aumentando significativamente a lucratividade dessas empresas. Nesse episódio nós vamos abordar como as integrações financeiras, certificados digitais e assinaturas eletrônicas podem te ajudar a ter mais lucratividade, mostrando cases reais de software houses que já estão faturando mais e fidelizando seus clientes ainda mais. Então fica com a gente porque esse conteúdo pode mudar a forma como você enxerga o futuro do seu software e também da sua empresa. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já sabe, né? Se inscreve aí no canal para não perder nenhum episódio do Além do Software. Bom, para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo o Iago. Seja bem-vindo, Iago. Obrigado, Jonathan. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza. Também está aqui com a gente o Renan. Obrigado pelo convite, Jonathan. Prazer estar aqui no Além do Software. Boa, muito bom. E o Cleiton, o nosso ilustre convidado novato aí, Cleitinho. É isso aí, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mas antes, como nós temos um estreante aqui na nossa mesa, o Cleiton. Cleiton, eu não sei se você já sabe, mas todo estreante aqui no Além do Software é convidado a compartilhar alguma situação inusitada que aconteceu por trás dos bastidores, que toda empresa tem. Mas uma empresa de software também tem os seus bastidores. Então, seja muito bem-vindo e já compartilha com a gente alguma situação inusitada que você viveu, de preferência na TecnoSpeed. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pelo convite para poder participar aqui com vocês. Respondendo a pergunta, fiquei sabendo agora há pouco, então não tive tanto tempo para preparar, mas quando alguém me pergunta algo que eu vivi na TecnoSpeed, a primeira coisa que me vem na mente foi quando a minha filha nasceu e peguei licença paternidade. Quando eu voltei para trabalhar, eu não consegui trabalhar de tanta fralda que tinha na minha mesa, na minha cadeira. Cara, aquilo foi assim, eu fiquei paralisado, Falei, e agora? O que eu faço? Não sabia onde deixava aquele tanto de fralda. Fiquei muito feliz, surpreso, Nunca tinha passado por uma situação dessa em nenhuma outra experiência. E aí eu tive que mobilizar uma pessoa lá do meu time para poder ir guardar aquelas fraldas lá no carro. E tava bem distante o carro. Saiu eu e esse colaborador, o Rogério, cada um com 2 sacolas na mão para eu poder ir guardar essas fraldas. E, cara, isso ficou marcado na minha mente. Quando envolve filho, acredito que aí pega mais ainda. Ah, legal. Você vê a empatia, da galera. E acho que não era nada programado assim, A galera se mobilizou e foi, Pois é, pra mim foi uma surpresa gigantesca. Eu não sei o que rolou ali por trás, Isso aí já tem bastante tempo. Foi minha segunda filha, já tenho mais filhos, Tenho 3 filhos. E, cara, mas foi realmente fantástico. Não sei como foi elaborado, quem teve a ideia, mas olha, e ajudou bastante, viu? Com fralda ali pros 3 filhos. Coisa boa, pra quem tem filho sabe que é importante ter bastante fralda. É verdade. Boa, Cleito, obrigado. Mas pra gente começar o nosso assunto, Renan, a gente sabe que, falando sobre o portfólio
né, financeiro. A gente sabe que boleto bancário, a emissão do boleto bancário já é uma funcionalidade básica, né, dentro dos ERPs. Mas o que mais, quando a gente olha para essa questão das automações financeiras, o que mais uma software house pode entender que é importante colocar num ERP que pode trazer vantagem competitiva para ela? O boleto bancário, ele já tem muitos anos, né? Da década de 90, e ele acompanhou a evolução junto com o próprio banco, né? A gente teve aí a descentralização bancária, então se faz muito menos operações dentro do banco do que se fazia antes. E com isso, como você falou, o boleto se tornou um negócio essencial, é o que eu tenho ouvido dos clientes. Se o cara atende um nicho que precisa emitir boleto, o cara já espera que o software emita boleto. Ele já espera que naquela mensalidade ali que ele paga, já emite boleto, igual nota fiscal. Só que quando a gente fala da parte financeira, a gente está falando de um setor da empresa, que é o financeiro. E o financeiro ele tem muitas operações manuais, né? Por mais que a gente faça tudo hoje de forma digitalizada, ainda muitas coisas são manuais. Então, existem muitas automações financeiras que podem ser feitas para a empresa de forma a agregar valor em questão de produtividade. E aí é onde eu acho que entra o diferencial, porque emitir boleto, todo mundo emite. Agora, o quanto que eu consigo reduzir de esforço do financeiro, reduzir mão de obra, reduzir retrabalho, reduzir fraude no financeiro, é onde eu vejo que existe aí um diferencial. Na verdade, o boleto ele é uma parte do recebimento. Isso. Né? Agora, um setor financeiro lida muito mais do que apenas uma parte do recebimento. Exatamente, né? Exatamente. Na própria emissão dá para você criar muitas automações, né? Você pega uma empresa que trabalha com recorrência, por exemplo, ela vai emitir o mesmo boleto todo mês. Você pega uma telecom, por exemplo. Ela emite para você lá a mensalidade todo mês. Isso hoje dá para fazer. O software consegue fazer isso de forma automática. Integrado com o banco, tudo certinho, né? Então, isso é só um exemplo, mas dá para fazer outras coisas que você consegue automatizar no próprio boleto. Mas é a ponta, né? Tem muita coisa que dá hoje para automatizar. Conforme os bancos foram liberando as suas integrações, que produz uma série de ganhos para o setor. Era normal você ter um software de gestão, um ERP, e contratar um assistente ali para operar o software, e muitas vezes ter um outro gerente financeiro ali fazendo transações financeiras, porque ele não vai passar a senha do banco ali pro assistente, né, entre outras coisas. Então, muitas vezes havia realmente uma duplicidade de trabalho, né? Um gerente ali acessava o home bank, lançava as coisas no home bank do banco, e o assistente conciliava aquilo com lançamentos dentro do ERP para ter um controle ali, né, não ficar só na gestão do banco. Pelo que você está dizendo, hoje então é quase que uma obrigação desses softwares trazer essa integração entre o serviço bancário e o ERP para que não tenha essa duplicidade de trabalho nas empresas. Ou melhor, aumentando a eficiência das empresas, é isso? Sim. E aí você fala não só em nível de recebimento. Isso, nível de pagamento, nível de conciliação, tudo isso você consegue fazer. Hoje você praticamente consegue dispensar o uso de internet banking dentro de um setor financeiro. Você consegue fazer todas as operações de dentro do ERP. Isso já dá uma camada de segurança adicional para a empresa. Nesse caso, você está falando sobre o DDA, de conciliação. Quais são os recursos que são utilizados para fazer isso, para viabilizar? Você pode fazer, por exemplo, quando a gente está falando de contas a pagar, por exemplo, você consegue puxar para dentro do seu ERP todos os pagamentos que precisam ser feitos. Então, ali dentro você já consegue, por exemplo, ter um lançamento financeiro que foi feito lá, foi planejado pelo Iagor, por exemplo, e aí eu consigo receber um boleto e já vincular aquele lançamento. Isso vindo do banco, eu não preciso que o Iagor me mande o boleto de um fornecedor, por exemplo. Isso já vem para dentro. Isso quem viabiliza é o DDA? É o DDA.
O DDA é o nosso buscador de boleto, né? Ele faz uma varredura em todo o sistema bancário, identificando quais são os boletos que são emitidos contra o CNPJ, aquele CNPJ em questão. Dependente do banco, da instituição financeira que aquele boleto foi emitido. Isso pode trazer um alerta até de fraude, então. Com certeza. Tipo, alguém emitiu um boleto contra a sua empresa lá, usando o CNPJ da sua empresa, mas você não reconhece aquele boleto. Isso, exatamente. Exatamente. Isso evita uma série de possibilidades de fraude, tá? A primeira é o pagamento indevido. Então, a empresa emitiu um boleto para você, às vezes o financeiro vai olhar e falar, pô, eu não sei quanto que é esse boleto. Ah, mas é um boleto de R$50, eu vou pagar. Se ele não tem um lançamento, você não precisa pagar. A segunda camada é a questão da informação. Hoje é muito comum existir a alteração da impressão. Então, o cara pega um boleto, só que ele imprime outro, digamos assim. O arquivo é um, mas a impressão é outra. Então, quando você vai pagar, o cedente daquele boleto é diferente, né? Os dados da conta é diferente. E o cara paga, só que ao invés do dinheiro ir para o fornecedor, vai para outra conta. Isso já não acontece também. Por quê? Porque você está buscando o boleto direto no banco. Não é um terceiro que está enviando para você uma cópia do boleto, um e-mail, alguma coisa assim. Isso é outra camada de fraude. E uma outra camada de fraude adicional também, que daí você pode desenvolver dentro do RP, é a questão muitas vezes de boleto proposta, de acordo de pagamento, né? Que às vezes as empresas elas recebem e isso você pega lá no DDA. Aparece lá para você que a empresa emitiu um boleto contra você. Você consegue ver quem está fazendo isso também. Legal, cara, muito bom. E assim, aqui já tem vários argumentos para uma software house vender melhor ou agregar mais valor na venda do seu software lá na ponta. Então a gente está falando de redução de fraude, a gente está falando de redução de uma melhor eficiência no setor administrativo, né? Ou seja, redução aí de esforço repetitivo ali, de redundante. Mas como que você enxerga com possibilidades de monetizar melhor o software? O que eu vejo que algumas empresas elas fazem, isso vai variar muito de quem ele está atendendo, tá? Porque quanto maior a empresa, mais esses níveis de automação vão agregar valor. Porque você pega, por exemplo, essa parte de automação de contas a pagar, às vezes às vezes a empresa tem uma pessoa só para fazer pagamento. Às vezes tem um departamento, né? Departamento, né? Às vezes ela tem ali uma pessoa que fica o dia inteiro digitando boleto. Às vezes ela tem uma pessoa que fica ali o dia inteiro fazendo pagamento. Então, nesses casos, a economia é muito grande. Você ter esse tipo de processo dentro do RP. Mas assim, o próprio, falando especificamente do boleto primeiro. O boleto, emitir boleto é uma coisa essencial. Não vai ser diferencial. Mas você consegue trazer um nível de automação para essa emissão de boleto, que é o diferencial. Porque o que eu observo é que, na maioria dos casos, as empresas de software elas entregam a geração de remessa e conciliação de retorno digamos assim, sem diferencial. Então, você quer emitir boleto no meu software? Então eu vou te dar aqui, sem custo adicional, um gerador de remessa. O cara vai lá, gera remessa de boleto, sobe no Internet Banking, depois captura com o retorno, o próprio RP faz a conciliação. Esse é, digamos que o nível 1 de automação. Tem muito mais coisa para frente que dá para ser feito. E aí é onde pode entrar um valor adicional, falando de boleto. Se tratando de contas a pagar, eu vejo que ainda é um oceano pouco explorado. Não são todas as empresas de software que têm esses níveis de automação em contas a pagar. Geralmente o cara tem um módulo ali do sistema de contas a pagar, de lançamentos, de organização financeira, mas essas automações, eu buscar um boleto de forma automática, eu trazer isso para dentro do sistema, eu conciliar isso com um lançamento, eu gerar depois uma remessa de pagamento, mandar isso de forma automática para o banco, fazer uma gestão de autorização, tem um monte de coisa ali que eu vejo que as empresas ainda são poucas as que entregam esse valor para o cliente e as que entregam conseguem monetizar um pouco mais. Então, não é uma commodity já ainda, né? Ainda não. Ainda tem espaço para colocar um valor a mais ali
Exatamente. no Ainda tem um licenciamento, espaço. né? Exatamente. Ainda é diferencial, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Depois tem ainda a parte de conciliação de extrato também, que dá para fazer, importação. Tem bastante coisa ali que agrega um valor interessante. Principalmente quando a empresa ela começa a ter um volume um pouco maior, né, Uhum. de pagamentos. Legal, muito bom. E você vê essas integrações com plataformas, por exemplo, para facilitar a vida do cliente dessa empresa, né? Por exemplo, receber o boleto por WhatsApp, receber o boleto por e-mail, receber o boleto. Isso também já faz parte do cotidiano dessas empresas, né? Essas integrações hoje elas já são realidade em grande parte dos ERPs ou ainda é novidade? Eu acho que ainda não, ainda é um pouco novidade. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de uma entrega de cobrança por WhatsApp. É uma coisa que muitas empresas já fazem, mas eu vejo que são aquelas que estão mais atentas ao mercado. Porque a entrega do boleto é uma coisa muito delicada, por conta de fraude. Hoje a gente tem muita fraude em boleto. Então, garantir uma entrega segura do boleto, ela faz parte de um sistema que quer garantir a integridade do processo. Então, quando você entrega por WhatsApp, você tem ali uma camada, digamos assim, que dá para se construir confiável, porque você tem ali, de repente, você tem um número salvo, você sabe que é aquele número que envia, se o cara tem uma conta verificada, você sabe de quem você está recebendo, né? Você pode entrar em contato ali com a empresa. Sabe que chegou mesmo, né? Isso. Tem que tomar bastante cuidado com essas camadas de entrega, porque por conta dessa questão de fraude. Legal. Você vê algum outro ponto de automação possível dentro desse portfólio de soluções financeiras que as empresas deveriam se atentar? Porque, por que eu estou dizendo isso, né? A parte financeira ela é muito ampla, né? E quando a gente fala o seguinte, olha, eu vou gerar um boleto, muita coisa aconteceu até chegar no momento da geração do boleto. Estou vendendo algo, sei lá, para o Jaguar. Uma indústria está vendendo ali para a indústria, a loja ali do Jaguar. Antes da gente gerar o boleto para ele, eu precisei analisar o crédito, eu precisei fazer o faturamento da nota, talvez se é um contrato de prestação de serviço, precisei fechar um contrato com ele para depois, de fato gerar a cobrança, né? Sim. Então tem uma série de coisas aí. O que dentro dessas coisas, o que mais tem dentro desse portfólio de soluções financeiras que poderiam agregar dentro do software? Tem bastante coisa que a gente não falou, principalmente se a gente olhar para processos mais específicos dentro do setor financeiro. A gente não falou de Pix, por exemplo, né? Hoje é muito comum fazer Pix para conta, né? Fazer transferência ao invés de pagamento. E tem uma diferença bem significativa. Você fazer uma transferência de Pix para você fazer um pagamento por Pix, né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa de software que ela quer fazer uma liberação de um sistema de forma imediata, ela quer fazer esse processo de faturamento avançar mais rápido por algum motivo, ela pode gerar um Pix cobrança para o cliente pagar na hora, liquidação imediata, conciliação automática. O cara já sai dali com aquilo pago, atendido, igual é um PDV, por exemplo. Da importância da automatização, né? Você quer fazer algo que desbloqueia automaticamente. Fez o pagamento do Pix, já desbloqueou. Isso, exatamente. Dá para se usar o boleto híbrido nesse contexto também, né? Que não é uma liquidação imediata igual é o Pix, mas ela cai ainda no mesmo dia. Dá para, se a gente for entrar no contexto do Pix, né? Dá para a gente trabalhar com uma série de possibilidades aí para fazer os pagamentos, né? Então, todo esse fluxo, a gente tem vários exemplos de software house na nossa carteira que trabalham nessas automações. Todo esse fluxo de faturamento ele pode ser muito facilitado, né? Depois o Iago até vai falar um pouco sobre a parte de assinatura, parte que nesse processo entre o cara pagar e comprou e etc. Mas tem bastante coisa que dá pra gente
Eu vejo que tem muita oportunidade para você automatizar e, novamente, antes de gerar o boleto, você precisa fazer uma análise de crédito. Sim, Então, sim. importante ter recursos aí. Sim. Hoje a gente tem recursos para poder fazer análise de crédito. Tem isso, tem essa parte também. Se eu sou uma distribuidora, se eu sou uma, uma importadora, por exemplo, que revende, que precisa abrir um cadastro, eu consigo colocar hoje uma análise de crédito no meio do processo. A gente tem clientes que faz isso. Ele, na mesma tela que ele abre o cadastro, ele gera uma consulta de crédito para saber quanto que pode vender para aquele cara. Olha aí, então você vê, né? O boleto, na verdade, o boleto ele já é algo, vamos dizer assim, é trivial, né? É comum. Sim. Mas, na verdade, fazer uma gestão financeira profissional mesmo dentro da RP ainda tem muita coisa que pode ser implementada, né? Com certeza. Por isso que é importante conhecer o cliente que está usando na ponta. Porque, por exemplo, para uma distribuidora ou para uma importadora, ela tem que saber. Esse caso que eu citei, por exemplo, era uma empresa que fazia importação de máquinas gráficas da China e que vendia em território nacional. Então, o cara, ele tinha dentro do processo, ele não conseguia avançar com a venda sem gerar uma consulta. Por quê? Porque ele precisava saber se ele podia vender à vista, É crítico, né? quanto que ele poderia vender para aquele cara, porque ele tinha máquina de R$ 5.000 e de R$ 500.000. Eu vou vender à vista, eu vou vender parcelado, eu posso entregar essa máquina pro cara, eu vou receber. A consulta de crédito, ela entrega tudo isso, né? Não é só um simples score. Eu acho interessante que isso vamos dizer assim, pré-compra. Agora, pós-compra, também é importante você relembrar o devedor de que ele está te devendo para você receber, né? Se não me engano, tinha até algumas estatísticas aí de birôs de crédito que falavam que se você conseguiu receber com até 10 dias lá do vencimento, cara, você tá numa fatia aí muito grande desse mercado. Agora, passou de um determinado prazo, aí vai ficando... A probabilidade de você receber vai caindo muito, vai caindo dia a dia, né? Então, até por isso tem esses feirões aí, né? Depois de acordos e tal. Mas eu vejo que isso passa muito pelas automatizações. E ficar lembrando, né? O cliente, ó, Sim. tá devendo, tem que pagar, tá vencendo hoje e tal. E isso é software, né? Puro. Sim, sim. A gente tem muita gente que usa a nossa régua de cobrança do Plug Boleto, que é justamente para fazer essa automação de lembrar o cliente, mandar um e-mail lembrando, depois mandar um e-mail se o cara não pagou, lembrar ele que ele tem que pagar, fazer todo esse processo de cobrança. Só é possível se você tiver a conciliação ali Também. dentro do RP rodando redondinho, né? Exato. Ou seja, então, cada dia mais ter um software financeiro bem automatizado é crucial para reduzir inadimplência, reduzir o risco de fraude. Sim. E reduzir também essa ineficiência, vamos chamar assim, operacional. Sim. E é importante também destacar que para que isso aconteça, as coisas elas têm que acontecer por dentro do sistema. Se eu vou lá e emito um boleto no Internet Banking, não vai ter como criar Já perdeu uma a regra dessa. cara. Você vê o quão importante, né, investir nessa frente de automatizações financeiras dentro do software. Exato. Há alguns anos atrás, a gente falava que o boleto, você já tem nota fiscal, então agora tem que ter boleto. Hoje isso já não cola mais. O boleto já virou essencial. Então a gente tem que olhar para frente. E a busca por produtividade, ela tá muito grande, né? Tá todo mundo olhando para IA, para inteligência artificial, como é que eu posso ganhar produtividade e tal. Mas quando eu olho, por exemplo, eu que estou bem focado ali dentro do setor financeiro, tem muitas empresas que Com automações já conseguiriam. com automações que não têm inteligência artificial já ganharia muito tempo. Já ganharia muita produtividade. Um passo importante, né? Legal. E fideliza cliente, né, cara? Pô, Fideliza cliente. você tem um recurso desse aí que o cliente realmente passa a viver dependente, né? Não, meu sistema faz tudo aqui na parte financeira, né? Eu não preciso, talvez, de 1 ou 2 assistentes. Eu posso ter
menos de um operador, pô, isso realmente fideliza demais. Legal, nessa linha aí de fidelização, quero chamar o Cleiton aqui para conversa, para a gente falar então como que o certificado, como você vê, Cleiton, o certificado digital apoiando nessa frente da software house, tanto aumentar a rentabilidade como também fidelizar mais os seus clientes. Perfeito. Ô Joe, esses aí são 2 pontos que eu costumo dizer, né, para software house, do porquê é importante a software house ter ali disponível o certificado digital junto ao ERP, né, junto ao software. Tanto para trabalhar a expansão, né, de receita, adicionando um produto ali no portfólio, então trabalhando cross-sell e oferecendo outro produto e monetizando. Porque uma coisa é fato, o certificado digital ele já é comum no dia a dia da software house. Queira ou não, a software house tem que conviver com isso, porque o cliente, né, da software house ali, o mercado, a farmácia, o posto, precisa do certificado para cumprir as obrigações e emitir o documento fiscal, certo? Uhum. E então esse cliente ele vai precisar do certificado. O cliente do estabelecimento, ou melhor, o estabelecimento comercial é obrigado a ter o certificado digital, né? Então não tem para onde correr. Perfeito. Visto isso, é uma oportunidade que a software house tem para poder aumentar a receita e gerar comodidade pro cliente dela, né? Uhum. Porque esse cliente ele precisaria estar adquirindo esse certificado em outro lugar. Então, se a software house disponibiliza, ela melhora a experiência, né, do cliente, dá mais comodidade e consegue gerar receita através do certificado digital. Então, esse é um ponto. E você comentou também ali sobre a retenção, né? Isso, É isso fidelização. mesmo? A fidelização, perfeito, foi esse o termo. Por que é importante, né, a software house ter o certificado digital ali? Hoje em dia, muitas empresas que oferecem o certificado digital, ela também pode oferecer o software. Então é o processo contrário, né? Se tem empresas que oferecem certificado e pode estar oferecendo software, a software house é importante que ela pense nisso para que ela não deixe o cliente dela ir lá adquirir o certificado digital em outro lugar. Então ela está blindando a carteira, certo? Então ela consegue trabalhar tanto a expansão quanto a retenção. E a software house ela está muito bem posicionada, né? Eu me lembro de ter conversado com um cliente nosso que ele falou que ele estava buscando o certificado digital não tanto pela receita, embora seja significativo, dependendo do número que você tem de clientes, né? Perfeito. Mas ele falou que o que mais interessou nele foi ele conseguir reduzir suporte. Porque falou, cara, é incrível a quantidade de suporte que eu tenho, porque o cliente aparece lá quando parou de emitir nota, e ele falou, parou de emitir nota. Perfeito. E aí, quando ele vai ver, o certificado do cliente está vencido. E aí tem todo aquele transtorno, né? Toda aquela correria para poder o cliente ir, fazer a renovação do certificado, mas até lá, como é que ele faz para emitir nota? O sistema tá parado, né? Pois e muitas vezes o cliente ali na empresa na ponta, ela chega na software house e fala, não, o software parou. O sistema deu pau. Mas não foi o software, né? Foi o certificado que expirou a data de validade. Então, você consegue também trabalhar esse ponto, né, de reduzir ali a quantidade de ticket de suporte, né, e ser preventivo, né? Sim, exatamente, até mesmo um ponto assim que eu penso que é até uma padronização, porque pensa, cada cliente da software house pegando o certificado adquirindo em diversos lugares, né? E o certificado ele é igual em qualquer lugar que o cliente vai emitir. Porém, a experiência, como ele recebe, isso muda. Então, se a software house consegue proporcionar isso para o empresário na ponta, poxa, ela vai trazer essa facilidade e vai padronizar o suporte, vai reduzir a quantidade de chamado ali por conta desse... E a gente sabe que o brasileiro deixa as coisas para a última hora. Então, ele vai atrás do certificado na hora que vence. A software house, nesse sentido, está muito bem posicionada, né? O software está muito bem posicionado, porque ele consegue ter essa visão do data de vencimento do certificado. Perfeito, perfeito. Quando o módulo fiscal,
né? Ele precisa ter alguma funcionalidade ali que faz a leitura do certificado para poder assinar o XML, né? E ele consegue obter a data de validade. Com isso, ele está um passo à frente. Se a software house estiver posicionado, né, oferecendo o certificado, ele está um passo à frente, porque ela consegue trabalhar, né, a oferta desse certificado de uma maneira proativa, né, antes da data. Então você consegue oferecer o certificado e até aproveitar de repente para estreitar o relacionamento, né, para poder ver outros pontos. Mas com certeza isso aí eu digo que é um super trunfo para software house que trabalha ali com a data de vencimento do certificado. Legal. E esse mercado de certificado digital e essa atuação com software house já não é tão novo também, né, Cleiton? Mas houveram mudanças assim, recentes que facilitaram esse processo para a software house poder ingressar sem maiores dificuldades e conseguir viabilizar um certificado digital para os seus clientes? Sim, com certeza. O mercado de certificação digital, ele constantemente, né, ele é composto por diversas mudanças, né? E desde a pandemia para cá, a modalidade de emissão via videoconferência, ela facilitou bastante a vida do titular, que é quem adquire o certificado, assim também como quem oferece, né? Porque você consegue atingir mais titulares e até mesmo o processo de emissão no modelo remoto, via videoconferência. Então, isso aí facilitou bastante para que a software house possa ingressar nesse mercado. Porque até então, né, antes da pandemia, que as emissões eram basicamente presencial, era mais difícil para a software house poder atuar nesse mercado, porque existe uma série de burocracia. Já nesse modelo, assim, digamos que facilitou para a software house poder operar nesse mercado. Antes tinha que ter uma pessoa lá na empresa, lá na software house, para poder olhar, conferir se a pessoa que veio fazer era ela mesma, né? Hoje faz via videoconferência. É assim, ainda existe a necessidade do agente de registro, que é essa pessoa, né, credenciada, tudo certinho, passa por um processo, porque a gente está falando de certificado digital. É algo extremamente importante, né? Relevante. Importante, delicado. Então ainda existe toda essa segurança, mas por meio da tecnologia e da videoconferência, isso facilitou e ampliou, né? Beleza, eu sou uma software house, eu me interessei então, quero reduzir suporte no meu software, quero ter uma receita maior ofertando esse serviço. Como é que funciona na prática? Olha, Joe, hoje é bastante simples, tá? A gente tem um modelo que é bem simples para a software house poder estar atuando. Vou falar de uma forma resumida aqui, mas basicamente, nós, TecnoSign, nós somos uma autoridade de registro, então nós criamos essa parceria com a software house, onde a gente disponibiliza um link para a software house, white label, onde ela coloca lá a logo dela, para que ela possa estar fazendo a venda para o cliente ali, para o empresário na ponta. Então é como se fosse uma extensão ali, uma loja online. Um recurso do software dele. Perfeito. Renova o certificado do software tal. Perfeito. Então, né, cada parceiro tem ali o seu link e ele pode estar disponibilizando esse link até mesmo dentro do produto, dentro do ERP, ou trabalhando outras formas para poder oferecer a venda do certificado ali para o cliente dele. Casos que estão tendo mais sucesso. Você deve conviver, sei lá, quantas software houses hoje já fazem isso, né? Deve ter vários casos aí que apresentam melhor performance, né? Quais são as melhores práticas ou os cases que você tem visto? Sim, hoje a gente tem uma rede bastante grande de parceiros, já estamos com mais de 900 parceiros aí espalhados pelo Brasil. Nossa. E os que têm mais performance, os que apresentam mais performance, eles seguem por esse caminho. Eles disponibilizam a venda do certificado dentro do produto, dentro do ERP, né? E ela se beneficia da data de vencimento. O certificado vai vencer, sobe um pop-up ali, né? Faz a informação para poder trazer o cliente, até mesmo para conscientizar o cliente. E outras estratégias também que algumas software houses que estão tendo sucesso com essa iniciativa, elas estão fazendo, trabalhando de forma proativa ali, disparando e-mails, né? Conforme vai vencer. Dá para colocar ali também um disparo no próprio WhatsApp
E até mesmo posicionar os times de pós-venda, por exemplo, no suporte, o CS, poder estar abordando e levando essa possibilidade ali para o cliente. Entendi. Legal, essas são boas práticas, então, para fazer essa frente de trabalho funcionar. Perfeito. E o impacto na prática, pelo que você falou, é redução de suporte, fidelização. Perfeito. E receita. expansão, aumenta de receita, né? Você vai aumentar a sua receita, você vai blindar a sua receita, né? E digo até mais, existe casos, às vezes um não cliente do software vem para fazer o certificado ali com a software house, é uma oportunidade que ele tem para entender se aquele possível cliente está satisfeito com a solução que ele tem hoje, né? Então, assim, é uma diversidade de oportunidade que o certificado digital que já está presente na software house traz. Então, é basicamente aproveitar o que já está em casa mesmo, né? Pegar o dinheiro que está ali indo para outro bolso e trazer pro... Tá na mesa o dinheiro, é trazer para dentro do bolso. Boa, Cleito. O Cleito falou citou aqui um momento muito importante, né? Que é o momento da pandemia. E o momento da pandemia trouxe uma necessidade por digitalização. A gente vê as coisas sendo feitas de maneira diferente, né, Cleiton? Você citou aí o caso da videoconferência. Isso, eu acho que até existia videoconferência antes da pandemia, mas ela não era ainda autorizada, né? Enfim. Sempre o processo, né, de emissão do certificado, ele é bem rigoroso, padronizado. Então eu vejo que até antes da pandemia, o ITI ainda não investia tanto nesse tipo de iniciativa. Talvez estava acomodado, me arrisco a dizer aqui, é algo que eu estou falando aqui, eu, Cleiton, falando, né? Mas sim, né, depois da pandemia, acelerou. Acelerou. E aí é interessante porque as empresas começaram a buscar digitalização. É normal você fazer um contrato, né? Finalmente fazer um contrato, manda lá no cartório, assina, vai lá, reconhece a firma, tal. Cara, a gente até se acostumou com isso. Mas hoje, eu vou falar por mim, eu não recebo mais contrato físico para assinar. Sim. Né? E aí a gente entra numa outra seara, né, Iago, que é a parte de digitalizar esse processo do fechamento de contrato através da assinatura eletrônica. Eu queria que você explorasse um pouco esse tema com a gente, explicasse também que tipos de soluções, tipos de alternativas e como que você está vendo esse cenário, né? A software house ingressando nesse cenário. Legal. Olhando aí desde a pandemia, de fato cresceu muito o mercado, né, de assinatura eletrônica. Muito porque as pessoas não podiam sair. Havia também ali um boom de busca por soluções que digitalizassem processos, né? Muitos colaboradores estavam em casa, no próprio caso da TecnoSpeed, todo mundo em casa, todo mundo com seu certificado para poder assinar os documentos, e essas assinaturas aconteciam de forma eletrônica. E de fato a pandemia foi um potencializador de um movimento que já acontecia. O mercado brasileiro de documentos digitais, se a gente pode dizer assim, ele já era grande e vinha crescendo. E cada vez mais ele vem se tornando maior porque o pessoal provou dessa digitalização e eles entenderam que retroceder não seria legal. Então, por exemplo, você vai fazer um contrato de locação. Você vai locar um imóvel, já tem todo o trabalho de visita ao imóvel, vai na imobiliária, manda documentação, a imobiliária te devolve, aí você recebe um contrato para assinar. Tem fiador? Fiador também assina. Registro no cartório, volta. Função, né? Cara, você vai demorar num jeito rápido, pelo menos 5 dias. E aí, assim, tem todos os custos envolvidos nisso, né? Tem o motoboy que vai levar os documentos para cima e para baixo, tem o tempo do corretor que podia, ao invés de estar apresentando outro imóvel, ele vai estar mexendo com o contrato. Você vai estar preocupado porque o seu fiador está trabalhando e você tem que levar o contrato para ele assinar e depois voltar. E no fim das contas tem o custo de registrar tudo isso em cartório. Então entendeu-se que digitalizar todo esse processo, além de trazer economia e velocidade, também traz mais segurança. Porque no fim desse processo, você consegue armazenar esses documentos com mais qualidade e confiança, tanto dentro de uma plataforma, quanto também fazendo um backup e deixando isso dentro de um drive seu. Você não precisa daquele almoxarifado cheio de caixa, papel, vou atrás do contrato do Jonathan. Aí você tem que procurar na mão. Cara, parece loucura, mas era a realidade, assim... Há poucos anos atrás. É normal. Todo mundo vivia isso. Não, E um monte de caixa de contrato na Tecno, eu lembro, cara. A gente tinha um setor lá, um estoque lá, e era cheio de caixa, velho.
É uma coisa. Hoje a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que a gente vivia nessa época aí, Neandertal. Eu lembro antes de esse processo se tornar comum, que eu trabalhei numa empresa que a gente fechava contratos com prefeituras. E a gente era muito forte no norte. Então a gente mandava o contrato pro prefeito assinar por Sedex. Aí. Mandava um contrato assinado pelo diretor, tal, chegava pro prefeito, o prefeito assinava e despachava. Cara, tinha, sei lá, Acre, Rondônia, demorava 20 dias. Meu E de volta Deus, pra assinar um cara. contrato. Isso com o Sedex, que ainda era rápido. E o vendedor ficava desesperado, porque ele mandava o contrato no dia 15, a comissão era do outro mês, porque até assinar o contrato, finalizar, entende? É um processo burocrático, que hoje ele pode não existir mais. Tem esse potencial. E a software house pode ser um vetor disso para os clientes dela na ponta. Boa, queria que você explorasse mais esse assunto. Como é que aí a software house aproveita, né? Como estava falando de certificado digital, como é que ela pega isso já é uma necessidade do mercado. Como é que a software house entra nesse meio aí? Legal. O primeiro passo é ela identificar o perfil do cliente dela, isso ela já sabe. Então existem perfis de clientes que vão produzir mais contratos e outros que vão produzir talvez menos. Então, prestadores de serviço, instituições de ensino, que mais? Indústrias também vão produzir bastante contrato. Identificando esse perfil e entendendo quais são esses contratos que estão sendo gerados, uma forma da software house identificar, mas também agregar valor ao software dela, é mostrando para o cliente dela o quanto ele está perdendo. O quanto ele está perdendo de tempo. O Renan trouxe bons exemplos a respeito de, eu não tenho nenhum processo financeiro automatizado, eu tenho pessoas ali cuidando disso. Essas pessoas poderiam estar fazendo outras coisas, agregando a mão de obra qualificada dessas pessoas para atividades que tragam mais rentabilidade. E uma vez que a software house identifica e consegue mensurar essa volumetria, ela ir atrás. E uma observação também, acontece muito que os clientes dessa software house já utilizam alguma solução. Vez ou outra aparece o usuário final que entra em contato com a gente porque encontra a nossa solução e tem interesse. A gente pergunta, você tem uma software house? Você usa algum RP? Use qual? Tal RP. Vez ou outra a gente identifica, sabe que é de algum cliente nosso e a gente faz esse contato. O teu cliente está buscando. Porque o cliente final ele não consegue mais se lidar com tanto contrato. Então ele acaba tomando uma decisão por conta própria. E esse recurso que ele está investindo não passa pela software house. Acaba caindo na mão de um terceiro que não está vinculado à software house e também não potencializa o RP. Sim, e muitas vezes ainda gera um retrabalho, né? Porque ele entra na plataforma, cadastra lá o contrato, mas depois ele entra no RP e aí faz os lançamentos daquele contrato, por exemplo. Às vezes nem faz. Ou às vezes é uma gestão descentralizada, o Renan trouxe. Descentraliza, gera uma confusão ainda maior, vai procurar um contrato no RP, não está lá dentro, está dentro de um drive, ou então está dentro da plataforma de assinatura, e a software house tem a oportunidade de centralizar tudo isso e colocar o RP dela como protagonista. Legal. Agora, esse tipo de contrato digital, ele tem uma segurança jurídica, né? Sim, sem dúvida. Existe uma regulamentação que prevê os tipos de contrato, né? Existe a assinatura... São 3 assinaturas. A assinatura simples, né, que a gente faz em punho, ela pode ser digitalizada também. Tem a assinatura digital, que é a assinatura onde são coletados dados e informações de quem está enviando, quem está assinando, como geolocalização, né, IP, e-mail, telefone, outros dados que podem ser preenchidos. E tem a qualificada, que daí entra o certificado digital. Que daí é como se fosse a validade máxima, né? Porque é um documento validado por um órgão do governo e uma vez assinado com certificado digital, ele tem uma validade que é praticamente inquestionável, né? Uma jurisprudência inquestionável. Legal. Como é que você vê, Iago, os modelos de negócio para uma software house atuar na ponta com esse tipo de solução? Legal. É muito comum, Jonathan, no mercado de assinaturas digitais, que os players que forneçam esse tipo de solução trabalhem no modelo de volumetria. É o mais comum. Visto que quanto mais documento for assinado, quem está fornecendo a solução melhor, e toda a arquitetura dessas soluções foi construída dessa forma. Hoje a TecnoSpeed ela se posiciona como um diferencial em que ela permite que a software house tenha um custo previsível, dado o volume de contratos que ela fecha com a gente, até volumes modelos em que a gente não tem um volume definido e acaba atendendo uma demanda geral da software house, e a gente oportuniza que o ERP consiga
além de ter mais valor agregado com um módulo adicional, também seja um gerador de caixa. E aqui é uma conta simples de fazer. É comum que a gente encontre clientes, software houses com cerca de 300 e poucos clientes. Não é incomum. É um número razoável. Se a gente consegue se esse RP consegue trazer hoje com uma solução aqui, com o PlugSign da TechnoSpeed, aproximadamente 60 usuários iniciando, com o modelo de negócio que a gente sugere que ele pratique na ponta, e a gente já tem isso validado, ele consegue gerar anualmente pelo menos R$60 mil. Caramba. E aí a questão que a gente sempre faz na hora de fechar um negócio com esse parceiro, de que forma você conseguiria gerar R$60 mil no teu fluxo de caixa nesse ano, sem ter que investir em atração de cliente, ou sem ter que investir em métodos de aquisição que não fosse agregar um novo produto no teu portfólio. Monetizando quem já tá ali. Que vai resolver um monte de problema também. Todos esses problemas que a gente mencionou atrás serão resolvidos. Mais um adicional de receita. E o cliente, ele vai ter o ROI também, né? Então ele também vai fazer essa conta. Exatamente. Porque ele tá economizando em outros processos, como você citou, né? Você não precisa... o tempo da impressão do contrato, leva lá, vai no cartório, faz isso, faz aquilo, né? Então ele tá economizando também. Exato. Tem um caso muito emblemático pra gente, assim, com o PlugSign, que foi uma software house que ela atende lojas de locação de roupa de festa. Foi o primeiro case em que a gente desenhou junto com o cliente esse rollout, onde ele topou bancar pelo primeiro mês da mensalidade com que todos da carteira dele tivessem acesso à solução. Todo mundo vai ter isso aqui por 30 dias. Um trial. Um freemium para vocês. Pô, que legal, cara. Rodou o freemium por 30 dias. Quando finalizou os 30 dias, ele fechou e fez uma campanha de ativação com a equipe de CS dele. Uma vez que ele fechou, ele conseguiu de cara quase 30 clientes na ponta. Caramba. Que contrataram de imediato. Com o ticket que ele definiu, ele conseguiu pagar o custo que ele tinha com a gente e começou a ter uma margem. Do segundo mês em diante, todo mundo que entrou foi receita na veia de uma solução lucro, que... né? Lucro para ele guardar no bolso. Caramba, olha que case legal, cara. Que legal. Que legal. E de novo, né? É algo que eu não consigo ver mais as empresas fazendo contrato de outra forma. Eu, sinceramente, não consigo ver. E até pelos níveis que você colocou. Talvez um contrato, um tipo de contrato, ele não precisa ter uma assinatura com certificado digital, mas talvez outro precisa de uma assinatura com certificado digital. Mas ele é compreendido pela mesma plataforma. Perfeito. E assim, quando a gente pensa em toda essa jornada de negociação, contrato, a parte de automação financeira, ter o certificado para validar, faz muito sentido ter todas essas soluções integradas, porque uma se comunica com a outra. Então, fechamos o contrato aqui. Eu disparo um webhook que o RP vai consumir, vai vincular o usuário dentro do RP, que vai gerar aquele boleto baseado nos dados do contrato, Sim, já que vai ser assinado e amarra tudo. Muito legal. Cara, você vê quantas portas abrem, né, assim, de possibilidades para a software house, de fato, não ter só um recurso no software, mas ter uma nova possibilidade de fonte de receita, né? É uma das grandes reclamações que a gente ouve hoje dos gestores de software house eu vou aumentar a mensalidade do meu software, meu cliente acha ruim, né? Mas em grande parte porque também não está agregando um valor, um recurso adicional, né, para o cliente entender que ele pode... Tem que gerar valor, né? Exato, gerar mais valor, né, para o cliente enxergar e daí pagar o preço. Perfeito. Renan, você tem algum outro caso, ou tem algum caso que você gostaria de compartilhar de alguma software house que está implementando soluções financeiras, assim, cara, e está se destacando como case para a gente gerar insights mesmo aí para nossa audiência? Legal. Vou pegar um caso específico de uma empresa que ela implementou para ela essas soluções que a gente estava conversando. Era uma empresa que ela já tinha um nível de automação já. Ela já fazia remessas de pagamento, ela já pagava salários em lote, ela já emitia os boletos dentro do sistema. Só que esse fluxo ainda não estava 100% automatizado. E aí ela implementou DDA e as nossas soluções de contas a pagar. O primeiro ponto que ela
que ela conquistou foi redução de retrabalho com boletos e notas que ela recebia, ou melhor, que ela deixava de receber, mas que havia um compromisso de pagamento. O que é isso? O que é isso? O Iaguar foi lá e contratou um coffee break para ele fazer uma reunião com a equipe. Só que ele não mandou o boleto pro financeiro. E aí o financeiro não sabia. Acontece. Aí de repente alguém ligou lá no financeiro e falou assim: ó, vocês estão me devendo R$ 500 aqui. Tá protestado. Pensou? E aí vai o financeiro saber quem que foi que contratou esse coffee break. Quem que foi que pagou isso aí. E aí vai atrás, né? Gasta um tempão ali, falando com todo mundo da empresa para ver quem que foi que contratou. Com o DDA, esse boleto aparece. Então, apareceu um boleto lá, ó, boleto de R$ 500 da padaria tal, contratação de coffee break e tal. Opa, peraí, é pro dia 20 esse boleto, deixa eu ver quem que é. Já ia lá, ó, tem um serviço aqui assim, 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 quem que foi que pegou? Se ele tiver a nota fiscal ainda, né, ou tiver consumindo aí uma API de notas tomadas, né, pô, Sim. aí já consegue conciliar Também. E saber o que é ali, né, na descrição da nota. Exatamente. Ou então recebe a nota e depois vai atrás de ver como que vai pagar, né? Então, as coisas elas amarram, né? Então começou por aí. Esse aí já foi um ganho de produtividade. O outro ponto de produtividade foi a geração de remessas de pagamento e a revisão. Porque os salários eram pagos todos via remessa, mas os boletos, os títulos, etc., era tudo manual. A pessoa entrava lá e digitava os boletos, ou então ela pegava lá, baixava o PDF, copiava e colava. Então esse trabalho todo diminuiu também. Então monta a remessa dentro do sistema, manda para pagamento. E aí o que o supervisor tinha que fazer? Sentar lá e revisar todos os pagamentos. Sair conciliando tudo. Exatamente. E aí, esse processo também foi automatizado. Porque aí, como estava tudo amarrado, ele já tinha o lançamento vinculado ao pagamento. E aí, para fechar, a conciliação de extrato. Então, o que no outro dia a pessoa tinha que fazer? Ela tinha que ir lá em todas as contas bancárias da empresa, baixar o extrato e passar conferindo tudo o que aconteceu de movimento. E aí, isso também foi uma outra camada de automação, porque o extrato veio dentro do ERP. Então, o próprio ERP foi capaz de começar a fazer a conciliação. Opa, esse saldo dessa conta bateu, esse aqui não bateu, esse aqui tá com uma diferença, e aí a pessoa vai lá revisar só o que tá diferente do que ela mandou de pagamento. Ela ganha tempo revisando só o que não apareceu ali. Exatamente. Nessa jogada, a gente acredita que a empresa tem economizado no mínimo 30 horas por mês do colaborador, que dá quase uma semana de trabalho. É bastante coisa, né? A gente for colocar, eu não sei a hora, né, desse colaborador, mas faz uma conta por ano aí, com certeza pagou o investimento na implementação dessa automatização toda. Isso de uma pessoa, né? Se a empresa tiver várias pessoas nesse setor fazendo pagamento, você multiplica isso, 30, 60, 90, para cada pessoa que faz isso. Se você pega, por exemplo, eu já conversei com clientes que atendem administradores de condomínio. Administradores de condomínio tem muito boleto para pagar. Muito boleto para pagar, porque cada condomínio tem os seus respectivos fornecedores. Então tem setores, né? A empresa de administração de condomínio tem setores grandes de contas a pagar. Boa, bem lembrado. Bom, pessoal, a gente está chegando no final. Acho que já o nosso papo trouxe vários insights aí para quem ainda não trabalha com essas frentes, poder despertar, né? Acho que tá ficando dinheiro na mesa aí. A galera não tá aproveitando, tá indo pro bolso de alguém. Alguém tá ganhando. Né? Então, acho que aqui fica o grande insight para Software House. Cleiton. Não, Cleiton não, né? Todo mundo aqui, vou deixar o espaço. Se vocês pudessem dar uma dica para Software House, para esse gestor de Software House, Renan, Iaguar,
com esse foco de aumentar a rentabilidade, aumentar o faturamento, pensando nesse tipo de solução, que dica que vocês dariam para esse gestor aí de software house? Para onde que ele deve olhar? Bom, olhando para o certificado digital, né, volto a dizer, acredito aí que vocês estão nos assistindo, que tem uma software house, vocês queiram ou não, vocês já têm o certificado digital aí no dia a dia. Então, convido vocês a refletir, analisar o número, pensa quantos clientes que vocês têm aí que utilizam o certificado digital que vocês poderiam estar convertendo em venda, né? E aí, assim, é claro que nós temos diversas ofertas aí no mercado, mas a Software House consegue ganhar aí de 50 a 100 reais, depende do posicionamento dela. Então é só fazer essa conta aí que você vai saber quanto dinheiro que você está deixando na mesa, além dos outros pontos que a gente comentou, que não é só dinheiro, não é só estar ganhando dinheiro, mas é protegendo o que você já tem e talvez até criando outras oportunidades. Então, gostaria de deixar esse ponto aí para quem está assistindo a gente refletir. Fico à disposição aí também para depois poder entrar mais em detalhes caso alguém aí queira saber mais. Legal. E é só colocar um link lá, Cleiton? É basicamente isso, tá? A gente fornece o link ali para a Software House, o White Label, ela coloca logo e ela trabalha o preço de venda da maneira que ela se posicionar no mercado. Então é bem fácil esse modelo de parceria, tá? Boa. E um ponto assim que eu até gosto de frisar é que o TecnoSign, ele é focado para software house. Então nós não queremos e não atendemos o empresário na ponta. Então esse é um grande diferencial nosso, além de ter essa parceria, né, que é bem simples. O nosso foco é a software house, então a gente não vai atravessar a software house. Já aconteceu até em alguns casos, que o cliente da software house comprou o certificado com a gente, ele vira até a gente e a gente repassar a venda para a software house. Então, Legal. Esse é um ponto que nos diferencia. Boa, muito bom. Renan ou Iago? Eu queria deixar uma reflexão, que se a software house não souber por onde começar, que ofertas de monetização a gente já falou várias aqui, né? Para ela tentar olhar para quem está plugado no RP dela, e que não é ela, mas que faz parte do core daquela empresa. Porque, por exemplo, nos pagamentos, às vezes a empresa ela tem o RP e ela tem uma camada extra de aprovação de pagamento. Por exemplo, às vezes, pegar o caso da assinatura digital. Se é uma empresa que assina muito contrato, com certeza a empresa tem um fornecedor, Sem dúvida, né, que ela não paga para o RP, ela está pagando para outro. Para outro fornecedor. Certificado é a mesma coisa. Certificado é core de emissão de nota fiscal. Então, se ela não está falando para você, ela está pagando para outra, né? Então, acho que... Aí tem dinheiro na mesa. Exatamente. Você pode trazer para dentro. E assim, a gente está com 3 áreas aqui da TecnoSpeed. Tem um monte de outras lá na TecnoSpeed que pode ajudar. O próprio Plug for Market, tem uma série de produtos lá que seguem esse mesmo caminho. Então, se o cara tem que fazer e ele não está fazendo com você, ele está fazendo com o outro. E esse outro pode até trazer um risco, né? Pode até trazer um risco. Como o Cleiton colocou. Boa, Renan. Ótima reflexão. Iago? legal. Complementando o que o Renan e o Cleiton trouxeram, a software já tem algum fornecedor, provavelmente, mas é importante mostrar o valor daquilo que você está entregando. Então, muitas vezes, a software house traz a queixa. Pô, vou aumentar a mensalidade do meu RP, meu cliente não vai querer pagar. Mas não se trata da mensalidade. Qual dor você está resolvendo? Qual ganho de eficiência? O teu cliente ele não quer saber da solução, ele quer saber o quanto ele vai aumentar a produtividade, qual que vai ser o ganho de eficiência e focar em resolver essas dores. E algumas das vezes, as dores que o teu cliente tem, ele nem sabe que tem. Então, olhar para esses pontos vai tornar a tua proposta mais barata do que você imagina e vai facilitar com que você consiga entregar essas inovações. Excelente, excelente. Você vê que ele também troca, o dinheiro só muda de lugar, né? Exatamente. Então, se eu estou perdendo dinheiro aqui por ineficiência, ou por fraude, ou por... Não, então vale a pena eu pagar um software para não ter isso e aí melhorar a minha eficiência. E entre tantos outros motivos, né, que são possíveis aí.
Muito bom, gente, muito enriquecedor aí o papo, agradecer a todos vocês aí pela presença, brigadão mesmo. Convidar o pessoal que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, não se inscreveu aí no nosso podcast no Spotify também, ou no canal do YouTube, se inscreve aí para você ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo Além do Software.